Eu tive uma pessoa que eu tive um conflito muito sério, era uma pessoa pública, eu sou uma pessoa pública, e como era uma pessoa pública, estava também na pauta jornalística. Eu nunca, ao falar sobre este indivíduo telejornal, eu nunca mudei o meu tom de voz. E estou com um ícone da comunicação do Brasil, que é uma pessoa muito especial, e nós vamos conhecer o nosso estudo de caso especial, a história de mais de 40 anos de Edson Moraes. Edson Moraes, é isso? Moraes, né? Edson Moraes, mais de 40 anos de comunicação. Muito obrigado, Bill. Com certeza, e a satisfação é minha, o prazer é meu de poder estar aqui também e contribuir com algo, né, nessa nossa área, nesse nosso cenário de comunicação, que é tão importante. Eu sempre digo que a comunicação foi a segunda ocorrência no mundo da criação de Deus, para quem acredita em Deus, mas foi o segundo evento, porque o primeiro foi o silêncio. Depois do silêncio veio a comunicação. Então, isso é fantástico, está em todos nós, né? E uma alegria poder estar com o amigo. Então, beleza. Pessoal, você que está chegando aqui no nosso canal do YouTube, já segue as nossas redes sociais, se inscreve aqui no canal. Deixa eu apresentar quem vos fala, quem eu tenho a alegria de convidar aqui para bater esse papo aqui. Vou apresentar, porque a história dele é grande, ó. Edson Moraes, né? Jornalista, apresentador brasileiro, conhecido por seu trabalho nas várias décadas, né? Na TV Tarobá, afiliada à Rede Bandeirantes no Paraná. Olha a experiência dessa pessoa, desse ícone aqui da comunicação. Edson é um dos nomes mais reconhecidos do jornalismo da TV Tarobá, onde apresenta telejornais e atua como comentarista. Atuou, né? E atua. Aí depois nós vamos saber tudo como é que tá. Comentarista esportivo há vários anos, há mais de 4 décadas, né? Está aí trabalhando e trazendo com a voz marcante do rádio essa trajetória longa no jornalismo regional no Paraná. A primeira pergunta que eu quero perguntar ao amigo é o seguinte: quando o senhor começou e se imaginava que ficaria mais de 40 anos na comunicação? Conta um pouco dessa história lá do passado, lá como é que foi a sua entrada na comunicação. Eu vou pontuar aqui a questão quando eu comecei profissionalmente, porque, como eu disse, a comunicação, no meu caso específico, ela nasceu quando eu nasci, porque foi o meu dom desde criança, desde 7 anos de idade, que eu tinha esse desejo de comunicar e tal. Então, vou avançar essa etapa e falar justamente do aspecto profissional. Profissionalmente, eu comecei em 1973, o Informativo Rodoviário em Cascavel. O Informativo Rodoviário era um circuito fechado, anunciando as partidas e chegadas de ônibus pelos itinerários do Paraná. Então, eu comecei justamente profissionalmente ali no Informativo Rodoviário de Cascavel. Então, anunciava as partidas de ônibus, os patrocínios também, o combo de patrocinadores e as chegadas dos ônibus. Era um trabalho de orientação para o passageiro se deslocar na plataforma e alcançar o ônibus para o seu destino. Então, comecei em 1973. Logo, 2 anos após, eu fiz um teste na Rádio Colmeia de Cascavel. Houve uma abertura, uma janela para contratação de profissionais, e eu fiz um teste de locução. Uma dezena lá de pessoas também fazendo esse teste. E retornei para o Informativo Rodoviário. Questão de 2 horas após o meu teste, um grande amigo chamado Eupídio Rodrigues, grande comunicador, noticiarista, redator, locutor, e foi correndo lá na estação rodoviária. A Rádio Colmeia ficava na rua Rio Grande do Sul, então muito próximo, 2 quadras e meia. Corre lá porque você foi aprovado e tal. E aí eu saí alucinado para a Rádio Colmeia e fui contratado pela Rádio Colmeia. Então foi esse o meu início no campo da comunicação, de forma profissional, como eu disse, porque antes eu já falava as abobrinhas da época.
Maravilha. Agora vamos aprofundar aqui. O que a comunicação era naquela época que hoje o amigo sente que já não é mais? Então, vamos mexer aí na comunicação, porque as pessoas vão entrar lá e vão ver essa história. O senhor tem 40 anos. O que era naquela época e o que já não é mais? O que mudou? O que o senhor pode contribuir com a gente sobre isso? Olha, bom, mudou em vários aspectos. Então, tem o aspecto tecnológico, uma mudança estratosférica, tecnológica, e uma mudança editorial também. Tá? Hoje nós temos um problema muito sério. Naquela época, havia a credibilidade era muito maior. A credibilidade da informação que se dava, quem ouvia, acreditava naquilo, acreditava piamente naquilo. Né? Tinha essa questão a imparcialidade, por exemplo. Naquela época, a imparcialidade era muito mais consistente do que hoje. Infelizmente, hoje nós temos essa questão. A gente pode achar que não, mas existe, sim, um cenário tendencioso no campo jornalístico, isso é um fato. Muitos jornalistas colegas, companheiros que estão ouvindo essa fala, vai ficar o Negrão aí, então. Falar em Negrão, inclusive, é o seguinte: hoje eu falo Negrão comigo, porque se outro falar, vai preso. Então, essas mudanças assim, esses mimimis que não somam absolutamente nada no cenário, que nós temos fatos muito mais importantes para serem debatidos, discutidos, questionados, contestados, se não são. Então, é mais um negócio, porque hoje eu mudei. Então, a gente vive hoje esse cenário dentro da nossa mídia também, de fatos. Só para rapidamente citar e exemplificar o que eu estou falando, eu sou narrador esportivo há muitos anos, fiz uma Copa do Mundo, e assim, quer dizer, na nossa mídia esportiva, os caras se entrarem num conflito na entrada do estádio e acontecer mortes dali, isso vai para a pauta com intensidade muito menor do que um torcedor que imita um macaco no campo naquele ato de racismo, aquela coisa toda, em relação a um jogador específico. Agora você dá o Vini Júnior recentemente. Então tá, é grave esse negócio com o Vini Júnior, só que o crime, a pancadaria generalizada, a morte na entrada do estádio é muito mais grave e fica menos tempo na pauta. Então, hoje nós temos uma concorrência, não é concorrência, não vou usar esse termo, mas assim, hoje a gente está exposto a essa questão da fake news, que é muito complicada. Você não pode, ver uma notícia rolando em determinada plataforma, ir, por exemplo, para a televisão ou para o rádio e dar aquela notícia como sendo verdadeira, porque ela pode ser falsa. E a gente tem vivido isso muito. Aí, tem questão cronológica, não, dá como se fosse hoje, aquilo aconteceu há 10 anos. Então, a gente vive esse tumulto hoje da comunicação de uma forma geral, e isso não é na minha visão. Isso não é um boato, isso é um fato. A gente tem que, realmente, se você ver uma notícia dentro da plataforma, você não pode reproduzir aquela notícia como sendo verdadeira, porque ela pode ser falsa. Ela pode não ser verdade, pode não ter existido. E pode também ter existido numa época que não é essa época. Agora, tem relação com o que nós estamos discutindo hoje, por exemplo. Então, tem esse conflito hoje muito grande. É essa mudança que a gente tem, e eu acho que é uma mudança complicada, não é benéfica. Por outro lado, nós temos essa mudança tecnológica que nós estamos hoje, por exemplo, fazendo aqui, o que nós não fazíamos ontem. Estamos fazendo hoje o que não fazíamos ontem. É fantástico, né? Então, eu entendo assim, amigo, que a questão do equilíbrio, né? A gente fala sobre, por exemplo, um tema que é básico, que é o gênese, digamos, do jornalismo, que é a imparcialidade. Né? Imparcialidade. O que é imparcialidade? Imparcialidade é equilíbrio. Então, se você tiver uma queda, você está tendo uma tendência para o lado direito, para o lado esquerdo, não. Equilíbrio e imparcialidade. O meu maior inimigo, jornalisticamente falando, o meu maior inimigo é uma coisa pessoal, pode ter algumas virtudes, não posso esquecer. Eu, como jornalista, como pessoa, como cidadão, como indivíduo, eu vou ter aquele problema, não me adapto com o cara, não gosto do cara, mas o cara é bom nisso, é bom naquilo. O problema entre eu e o cara é uma outra coisa. Inclusive essa questão do eu e você, gramaticamente é errado, né? É entre mim e você, entre mim e o cara, mas, puxa vida, a gente tem que ter esse equilíbrio quando nós estamos exercendo a nossa função de comunicador.
na vida pessoal, quando a gente está exercendo esse papel, a gente precisa ser muito claro, muito correto, honesto, porque nós estamos falando com uma multidão, nós estamos falando com pessoas. Por exemplo, hoje, a questão política, porque um é petista, o outro é bolsonarista, o outro é não sei o quê, então eu sou de um lado, do outro lado ninguém presta. Não é assim o caminho, não é esse o caminho. Então é necessário ter esse jogo de cintura, vamos colocar assim, né? Para a gente poder avançar no projeto. O amigo acredita em imparcialidade no jornalismo? Existe imparcialidade quer dizer, existem profissionais que usam isso como fator marcante na sua obra, no seu trabalho. Ser imparcial. Amigo, hoje está raro, o negócio está meio raro, mas existe sim. Aqui em Cascavel nós temos tantos jornalistas, eu conheço alguns que são efetivamente imparciais, que são corretos, porque na verdade é assim, aí envolve, na minha visão, envolve a questão humana, a questão da natureza humana, a nossa questão, reações humanas, e muitas vezes a gente chama o animal, a gente também é animal, mas o animal irracional de irracional. A gente está comprovando que os animais raciocinam, sim. Eles raciocinam, eles têm raciocínio. E nós é que somos os animais racionais. Mas a gente pratica atos de irracionalidade, que é um negócio tenebroso. E a gente tem isso. O que é que gera isso? A gente vai ter que questionar com o Criador, para saber o que é que gera esse tipo de comportamento. Então, levando para o campo da imparcialidade jornalística, existem profissionais. Eu diria para você que, infelizmente, é minoria. Infelizmente, é minoria. Isso conversa com uma conversa que com a nossa conversa há pouco, que é o seguinte, eu vou aqui fazer um exemplificar até melhor, o que eu falei, da questão do inimigo. Eu tive uma pessoa que eu tive um conflito muito sério, uma pessoa pública, eu sou uma pessoa pública, e como era uma pessoa pública, estava também na pauta jornalística. Eu nunca, ao falar sobre este indivíduo telejornal, eu nunca mudei o meu tom de voz. Nunca mudei o meu tom de voz. É aquele detalhe. Eu estou falando com o público e muita gente gosta desse cara. Entendeu? Quem não gosta do cara sou eu. Mas eu estou falando com o público e via nesse indivíduo algumas virtudes. E eu não posso mascarar isso como jornalista. Eu, fora do jornalismo, vou continuar com aquele pensamento, com aquele sentimento de não gostar da pessoa. Mas quando eu estiver aqui, tem que falar com muitos políticos que eu não concordo, não compactuo, não estou do lado, mas sinto valores naquela pessoa e eu vou citar aqueles valores. Eu não vou obsesser os defeitos da pessoa, das virtudes da pessoa. Então, meu irmão querido, isso é difícil, cara. Não é fácil. E aí, a gente vai para um campo de formação familiar. A gente vai para o campo da educação. E quando eu falo da educação, é a educação que ela é feita, executada em casa. A educação não é nos bancos escolares, não. A educação é em casa. Então, o exemplo do pai, sabe, ele repreendendo. Repreender, na verdade, é ensinar, é orientar. Olha, filho, isso aqui está certo, isso aqui está errado. Você não vai fazer o errado, hein? Faz favor. E que naquela época era assim mesmo, e vou te contar, você não fazia o errado. Eu vou usar a palavra com medo do pai, com respeito ao pai, né? Eu hoje até lembro de tantas coisas que eu interiormente havia uma revolta com a atitude do meu pai, e hoje eu sei, puxa vida, eu estava errado, ele estava certo. E a gente aprendia aquilo, meu amigo querido. Hoje não, cara. Hoje não. Hoje o pai não pode repreender o filho, tá certo? Hoje o professor pode ser desrespeitado, coisa que... Dentro daquela mudança que você perguntou, o que mudou? Irmão da vida, o que mudou nesse mundo? Houve efetivamente, claramente, evidentemente, uma inversão de valores no mundo, cara. Enorme, e em nome não sei de quê, mas houve essa inversão de valores. Eu, quando estudava, o professor, cara, era... Puxa, aquele exemplo, pelo amor de Deus, ser professor. Então, se perguntasse o que você quer ser quando crescer, eu quero ser professor. Eu uso uma frase, não sei se é minha, mas eu uso como centro. Tudo só existe porque existe o professor. Aí eu vou para um campo
um campo que eu atuo, que é o campo do futebol e do esporte, o futebol. Eu faço isso desde 10 anos de idade, né? Pelo futebol e aí como narrador esportivo e tal. Por exemplo, aí quanto ganha um professor e quanto ganha um treinador de futebol? Quanto ganha um professor e quanto ganha um jogador de futebol? Eu participo quanto que ganha o top aí do sertanejo universitário, quanto ganha um professor, sabe? Então, isso tramita no nosso interior e eu confesso que, no caso específico, machuca, né? Que é a questão dos valores, do aumento dos valores, da inversão de valor. O que vale mais? Um grande professor, formador de pessoas, formador de indivíduos, tem mais valor esse professor ou o lateral esquerdo do Piracanjuba? Vamos combinar. Uma outra coisa que nós temos hoje, e aí envolve de novo o campo da evolução, né? Que a gente chama da evolução, dessa tecnologia de hoje. Um exemplo bem prático disso, eu vejo alguns youtubers aí, então, que a gente fica, puxa vida, eu fico torcendo para essa pessoa ter o sucesso, mas não naquele produto que ele está oferecendo. Vou usar aqui esse menino Luva de Pedreiro, que é um fenômeno mundial. Qual é o produto que ele entrega? Qual é o conteúdo do negócio? Dá mais um outro exemplo aqui, que eu também vivo muito, que é o campo artístico, musical. Quanto que a gente tem de talento, de poetas, de grandes compositores, grandes músicas, coisas incríveis, espetaculares. Cara, e aí, não, mas quem explode no cenário dentro desse avanço tecnológico é o Caneta Azul. O Manuel Gomes lá do Caneta Azul, meu irmão. Eu quero que ele seja feliz, que ele tenha sucesso na vida, mas entregando esse produto, isso aí é que é o destaque. Não, isso aí que esse é o ápice. Isso aí é o ponto culminante do sucesso, é isso. O Caneta Azul. Eu conheço artistas brasileiros, compositores extraordinários, cara. Extraordinários. E você ouve aquela música, você fica encantado com a música, interpretando a música, buscando o que ele quis dizer, o que ele disse de forma tão poética, ética e estética. E a gente... Não, hoje não é. Rimou flor com amor é um sucesso absoluto. Tá? Então, isso é um avanço, mas escuta, nós avançamos para onde? Em termos de conteúdo, de qualidade, de essência. Né? Então, a coisa caminha nesse cenário. Em termos de que a gente tem hoje, o que a gente teve ontem. Certo. Você que está chegando agora, estamos com um ícone aqui da comunicação, 40 anos, quanto tempo já? Mais de 40, né, Edson? Quanto tempo? Mais de 40. Só de TV Traubá são 47 anos. Então, são 60 anos de comunicação. 60 anos de comunicação, hein? 60 anos de comunicação. Com todo respeito, com quantos anos o senhor está hoje? Eu sou de 54, tem que fazer os 70 aí. Sou de 54. 70 anos quebrados, tem que fazer a matemática aí. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor agora, aqui nesse bate-papo aqui com o senhor. Já pensou em desistir da comunicação, nesses mais de 60 anos de comunicação? Já pensou em desistir da comunicação? E o que não fez o amigo parar na comunicação? Não, é assim, eu realmente nunca pensei em desistir pelo seguinte, que é a única coisa que eu tenho. Se eu parasse com a comunicação, eu ia para a Amazônia, e justamente para a selva amazônica, para pescar, que é o meu hobby principal, é o meu grande hobby, o meu grande prazer, é a pescaria. E isso converge com a natureza. Quando a gente fala de pescaria, a gente não tem como a gente pescar na Marquês de Sapucaí, não tem como a gente pescar aqui na Avenida Brasil. Você tem que ir em um rio, em uma natureza. A natureza está em volta, né? Então, como eu gosto muito disso, se eu não fosse comunicador, eu seria pescador, seria um indivíduo morando, um ribeirinho. Eu gosto muito disso. Assim, sabe, amigo, eu tenho uma fé muito grande numa aura superior. Eu chamo de Deus, mas tem gente que não acredita em Deus. Isso é um problema de quem não acredita. Respeito quem não acredita
e exijo que me respeite por acreditar. Então eu tenho essa conexão muito grande e eu vejo na natureza uma possibilidade de aproximação assim com Deus. Assim como eu falei agora há pouco, negócio de música, na música também. Tem música que você ouve aquela música, ela transmite uma paz interior para você, uma coisa tão grandiosa. Cara, isso é uma aproximação de Deus, com Deus, realmente fantástica, bonita. Quem compôs aquilo estava inspirado para fazer aquilo. E assim, se eu não fosse comunicador, eu não tenho vontade de parar porque eu não sei fazer outra coisa. Eu, sinceramente, não sei fazer outra coisa. Gosto muito do rádio, sou apaixonado pelo rádio. Porque eu vi o rádio com 7 anos e era fascinado pelo rádio com 7 anos. Papai ouvia o rádio porque ele ouvia a música ou a notícia. Eu ouvia o rádio pela fascinação do veículo. Meu pai não, porque eu ouvia o que estava no veículo, eu queria curtir aquele veículo, nem necessariamente a notícia, nem a música. Então, isso está. E aí envolve uma outra questão que eu estava dizendo sobre a visão que a gente tem, jornalisticamente falando, e como cidadão, do cenário que a gente encontra aqui agora. Eu sou narrador esportivo e tenho no futebol essa base grande. Mas o que eu tenho de contestação no futebol, coisas que eu contesto no futebol, demais, como diz o piloto mineiro, demais da conta, mas demais da conta. E envolve também a questão que muita gente que está nos vendo, que vai nos ver aqui, que é torcedor. O que é o futebol? O futebol é um espetáculo, O futebol é uma modalidade esportiva, Significa dizer que nós temos muitas coisas muito mais importantes do que o futebol. Há muito mais importantes do que o futebol. E principalmente, mas é meio no mundo, né? E essa é uma outra questão humana. O torcedor mesmo, ele sofre tanto quando o time dele perde. Ele chora tanto quanto o time dele perde. Às vezes eu brinco e digo assim, puxa vida, eu acho que esse cara chora mais quando o time dele perde, porque de repente a mãe dele passar para outra dimensão. Cara, não é assim. Nós temos o problema no caso do desemprego, nós podemos ter um problema de fome, podemos ter um problema de seca, nós podemos ter um problema de falta de conduta do cara que a gente votou nele. E assim, isso tudo vem antes do futebol. Mas principalmente no Brasil, o futebol, puxa vida, é o primeiro prato, é o primeiro cardápio. Mas não é. Puxa vida, vamos pro jogo. Não. Perdeu, ganhou, acabou, é um jogo. O adversário pode vencer, pode bater, pode perder, assim por diante. A gente vai, se agride, xinga, né? Quer que o outro morra. Não é assim. Futebol é um esforço. Futebol é uma modalidade esportiva, é um entretenimento. Puxa vida. Né? Então, eu sempre tive esse comportamento. Lembrar um fato aqui interessante. Teve um jogo no Ninho da Cobra ainda, que eu estava transmitindo, narrando esse jogo, e houve um gol do Cascavel e houve um toque de mão. Acho que depois foi um toque de mão, um impedimento do atacante que fez o gol. Eu estou narrei. Puxa, esse gol é ilegal. Esse gol é ilegal. Houve uma irregularidade no gol. Nossa, teve torcedor que atirou negócio para cima da cabine, enlouquecido. Então, um exemplo disso, a gente fala sobre corrupção na política, sobre falta de honestidade na política. Tá bom. No jogo de futebol, houve um gol do meu time com total irregularidade no gol. Cara, eu vibro com aquele gol. Poxa vida, tá errado. Não, tá certo. Não tá certo, tá errado. Eu, particularmente, nem vibro. Nem vou vibrar. Cara, deu errado. Então, esse tipo de conduta a gente tem. E aí, a reação do indivíduo, a reação da pessoa. Jogador de futebol, aí reclamamos dos políticos. Jogador de futebol cai numa jogada e foi uma queda normal do jogo. Ele cai rolando no campo com a mão na cabeça, como se tivesse levado um chute na cabeça. Aquilo é mentira, aquilo é falso, aquilo não é verdade. Aquilo é mentira, é uma falsidade, é uma encenação, é falsidade. É a pessoa não ser o que deveria ser. E isso aí, meu amigo, se junta no nosso dia a dia, no nosso contexto. Aqui nós temos esse comportamento. E isso mudou, por isso que eu digo, evoluiu, mas evoluiu para onde?
Um caminhão toma numa BR, uma mercadoria, produtos, para todo mundo não, mas para muita gente, um carro top da roça e tal, para saquear aquela mercadoria e nem vai ver a condição do motorista, do condutor, se está precisando de ajuda, o outro passa a estar filmando. Isso é prático, é incorreto, mas é prático. É a prática. E a gente faz isso sem a noção de que está fazendo uma coisa errada. Isso é geral. Um outro ponto sobre a nossa principal pauta, que é o jornalismo. O jornalismo deveria trabalhar com essa pauta de conscientização. Nós não somos formadores de opinião, somos. Então, vamos mudar. Você mudar o comportamento da pessoa. E você muda se isto for tocado. Porque, como eu disse, muitas dessas ações são... O cara não tem na mente, não tem a ficha que aquilo está sendo errado. De repente, aquilo está na mídia, ele... Puxa, eu não vou fazer. Então, o papel que a mídia deveria fazer, mas não faz. Porque aí envolve também a questão do mercantilismo, aquela coisa toda, e tem que entrar um break, um comercial e tal, se eu colocar uma mensagem de conscientização para a população, e aí o tempo, eu preciso... Meu irmão, é complicado. O combo, ele é muito complicado. E a gente teria que fazer isso, a gente deveria fazer isso. Eu vejo algumas, são raras as campanhas que eu vejo, por exemplo, na televisão, de conscientização de comportamento humano. Mas isso é raro. Não podia ser raro. Aí tem que ser constante em relação ao trânsito, em relação ao respeito com a outra pessoa. Uma faixa vem passando, o pedestre, você parar o carro ali, o pedestre passar e fazer um gesto de agradecimento. Por que não? Por que não? Está dentro desse campo da reciprocidade. Então aí você para e o pedestre me passa ali como se... Sabe? Essa questão da empatia que a gente deveria trabalhar na nossa vida todo dia para a gente ter isso como regra, não como exceção. No Japão, os carros param mesmo. E aí passa a criança, passa todo mundo, e eles fazem culturalmente aquela reverência, né, educada com aquela pessoa. Eu sempre digo que, claro, a educação é uma via de mão dupla, o respeito é uma via de mão dupla, e o respeito para ser respeitado, né, e sou educado e gostaria que comigo também houvesse educação. Então, essa reciprocidade que a gente na mídia, eu diria que, não vou usar o termo de essa obrigação, mas a gente teria que colocar como forma de necessidade, dentro da pauta, de mudança do comportamento humano. Vamos lá. Estamos conversando aqui com Edson Moraes, mais de 60 anos de comunicação. Ele está dando uma aula aqui para a gente. Você que está no nosso canal do YouTube, se inscreve e segue as nossas redes aqui. Edson, deixa eu perguntar para ti o seguinte. Com essa evolução, o senhor falou aí, com o avanço tecnológico, com essa evolução, recentemente nós tivemos o Dia do Repórter, né? Dia 16 deste mês, né? Foi o Dia do Repórter. Qual que é a sua visão com relação ao Dia do Repórter? Voltando lá na sua característica lá do passado, o que mudou do repórter lá, quando o senhor iniciou, que o senhor era, então, fazia um informativo rodoviário, depois veio para o rádio, depois veio para a TV, hoje apresenta telejornais. O que mudou? O repórter está fazendo a sua parte ou está pegando as pautas em cima da hora, não tem feito o seu trabalho, está aproveitando para pegar o material que já vem pré-feito pelos portais de notícias? Qual é a sua visão sobre isso? Isso se encaixa naquele contexto que essa evolução, ela não trouxe só benefícios, trouxe algum, por conseguinte, vários malefícios no cenário. É aquilo que você disse. Hoje a gente não pesquisa, não investiga a notícia, a gente reproduz a notícia que a gente viu ali, tem se aprofundar naquilo, porque, sei lá, entregar a pauta, então não existe aquela investigação sobre a notícia que você está dando, sobre o autor de uma ocorrência, protagonista de uma notícia. Então a coisa hoje vai ser muito rápida. Se for muito rápida,
ela corre o risco de uma certa imperfeição, automaticamente. Com essa evolução, a gente eliminou algumas funções dentro da atividade jornalística, né? Para citar um exemplo, existia jornal impresso, hoje existe, mas é como se não existisse jornal impresso. Mas que existia o redator, toda a equipe, mas existia o revisor daquilo, para ver se não tem um erro de português, tem um erro de informação, tem um erro de concordância, um erro de... Não. Então esquece o revisor, vai lá para o negócio. E reduz a equipe. Você vai entregar um jornal, no caso um telejornal, uma equipe reduzida, evidentemente que aquilo tem que ser revisto, né? E aí você vai revisar aquilo, não é culpa do redator, do editor, é culpa do sistema. A equipe reduzida, a coisa vai por aí. Né? Então, isso é um trauma que a gente vive no nosso cotidiano, tem que ser muito sério. Uma coisa, por exemplo, que mudou muito, aí envolve a questão do repórter, passando para a linha esportiva, você tinha... Ele diz que é o seguinte, eu acho que nada pode ser de forma exagerada, de forma consciente e organizada. Então, mas, por exemplo, hoje mudou-se uma situação que termina um jogo de futebol, o repórter praticamente não tem acesso ao jogador. Praticamente ele não tem acesso ao jogador. Não pode entrar no campo, mas tem esse acesso ao jogador, porque tem sempre alguém, ou da CBF, ou da Federação Paranaense de Futebol, impedindo a ação daquele. Você tem que ficar ali. Então você tem, puxa vida, o seu repórter não pode sair de uma contusão, ou algo que você não sabe o que é, com unidade médica entrando em campo e tal, e você não tem acesso para esperar a informação lá do departamento e assim por diante. Hoje tem a entrevista coletiva. Na entrevista coletiva vai um treinador e um jogador escolhido. Puxa vida, mas um repórter gostaria de entrevistar um outro jogador que foi protagonista de um lance, por exemplo, que foi importante positivamente ou negativamente, mas aí eles escolhem um para ir lá para a sala da entrevista coletiva, que é o treinador e o jogador. E aí fica... Então o acesso, se fechou o acesso para o trabalho de reportagem. Porque o torcedor quer ouvir a fala do jogador. O jogador que foi bem, o jogador que foi mal, quer ouvir a fala do jogador. Não se escolher um jogador que de repente não é aquele que o torcedor gostaria de ouvir. Mas o que o senhor acha? O que levou isso a acontecer? Essa restrição? Aí, na verdade, eu acho que deve ser jogo de interesses, né? Tanto de geradoras de imagem, produtores, né, de transmissão, porque existem hoje contratos altíssimos, né, para a cobertura. Então você vai transferir, digamos assim, você vai transferir para aquele grupo que comprou aquele pacote, né? Você vai transferir as possibilidades. Então, o crédito é para aquele grupo, quer dizer, a prioridade é para aquele grupo. Aí eu vejo da seguinte forma, não é prioridade para a informação, porque aquele grupo tal, mas e os demais? E os demais? Repórteres, e assim por diante. Acho que... E aí envolve a questão da criatividade. O fundo de reportagem, por exemplo. Eu tinha anotado aqui. Eu tinha anotado aqui para perguntar para o senhor qual foi a última vez que o senhor deu um furo de reportagem nos últimos 5 anos? Não tem nem lembrança. Tem lembrança. Porque o tal negócio, né, coisa ficou restrita. E com restrição é muito complicado. E tem uma coisa que acontece hoje no jornalismo, mas acontece por orientação jurídica, orientação do departamento jurídico da empresa, porque tem lá discussão na OAB, então eu vou ser bem claro isso, e nós vamos ter muitos advogados, muitos amigos acompanhando. Eu tenho assim, debates com amigos advogados sobre, principalmente nessa área criminal, que hoje é assim, aquilo que eu digo, a inversão de valores. E eu vou citar aqui porque eu falo isso na TV. Essa inversão de valores. O que a gente vivencia é que o criminoso ele é mais valorizado do que a vítima. Então esse é o papo de defender e tal, e que cai para o jornalismo. Para ser bem explícito aqui no negócio, até porque eu ocorri uma amiga
com isso para chorar essa mágoa e tal. O indivíduo pratica um crime, tem uma câmera mostrando a ação do crime, por conseguinte, mostrando o indivíduo que está praticando o crime e o cara é suspeito daquela prática. Mas tá brincando comigo, meu amigo? Sabe que o artigo 40, o artigo do negócio lá é para vocês, sabe? No tribunal do júri. Não é para o apresentador, o repórter, para quem está dando uma notícia, informando uma notícia. Suspeito é quando há suposição, suspeito é quando não tem confirmação, suspeito é porque está em investigação. Quando se vê a prática do crime, esse indivíduo que praticou o crime, ele não é suspeito desse crime, ele é autor desse crime. Mas você é suspeito. A polícia está procurando o suspeito do crime. A polícia não está procurando o suspeito do crime. A polícia está procurando o autor do crime. O autor do crime. A polícia está procurando o suspeito. A polícia está procurando o autor. Alguém pode ser preso suspeito do crime quando não se tem a certeza de que ele praticou o crime. Meu Deus do céu, isso é prática, é incorreto se dizer o contrário disso. A linguagem jurídica, a linguagem jurídica é lá para o tribunal do júri. Nós estamos fazendo aqui, nós estamos fazendo jornalismo, nós estamos prestando informação, nós não estamos prestando a desinformação. Por quê? Ou uma informação incompleta não é uma informação. Se ela está incompleta, não informou ainda. Está faltando algo. A informação tem que ser clara, a informação tem que ser... Agora, o cara que praticou o crime, ele pode, no tribunal do júri, ser absolvido de quê? Do crime que ele praticou. Não que ele é inocente do crime. Não, ele foi absolvido do crime que ele praticou. Por razões jurídicas e tal, atenuantes, não sei o quê. Mas o que morreu, então não morreu. Não, o que morreu, não morreu. Não, o que morreu, morreu. Morreu, é um fato. E quem matou, é outro fato. Então a gente... E isso está hoje na orientação que se tem da forma como nós temos que nos dirigir democraticamente, né? Democraticamente, como nós temos que nos dirigir à situação. E outra coisa, assim, para complementar esse texto aí, para dizer o seguinte: nós temos hoje uma democracia. Eu fico, às vezes, rindo dessa democracia que nós estamos vivendo hoje, que eu sou obrigado a concordar com o que eu discordo. Peraí, meu irmão, isso não é democracia, dá licença, né? Então, tudo isso aí a gente tinha que fazer um debate. E o que eu estou dizendo aqui, eu gostaria de ter, por exemplo, que tivesse um programa na TV aberta com esse tipo de discussão, com esse tipo de debate, para clarear a mente das pessoas, de quem assiste. De novo, volta aquela questão da ficha que não caiu a ficha porque ninguém pegou a ficha para colocar a ficha para cair. É simples. Uma aula mesmo. Meu amigo, eu tenho assim, eu vou te confessar aqui, eu falo para todos os amigos que eu participo de... Se você me perguntar, Moraes, você gosta de participar do podcast? Eu te respondo assim, não, eu não gosto. Só que quando eu começo a participar, aí eu gosto mais da conta. É interessante. E assim, eu falo aquilo que eu sinto. Porque, puxa vida, se eu falar o oposto do que eu sinto, puxa vida, dá licença, não. Eu não posso. Não. Tem uma frase, uma máxima, que isso é no contexto mundial, né? Uma máxima. E é verdade isso, que nem todas as verdades podem ser ditas. E aí eu conflito com isso imediatamente. Eu digo o seguinte: nenhuma mentira deveria ser dita. Nenhuma mentira poderia ser dita. Por conseguinte, todas as verdades deveriam ser ditas assim. E por que não, se é verdade? Cara, e a gente aprende essa lição e a gente pratica essa lição. Poxa, não tá legal, cara. Pô, não tá legal. Não é legal. Se é verdade, é verdade. É verdade, doa quem doer, né? Por aí. É por aí. Infelizmente, infelizmente é verdade. Infelizmente é verdade. Mas omitir a verdade é a gente perpetuar a mentira. Então, mas é assim, irmão, bom demais da conta, eu sou esse cara que falou todas essas palavras, eu sou esse cara. Eu vou falando e que a coisa vem fluindo, se vem fluindo, é o que existe, é o meu eu, é eu. Eu não sou esse eu, é o que está dentro de mim. Esse sou eu. Tem uma música
do Arnaldo Antunes, e que fala assim, é tão poético, tão bonito, que a princípio é um erro gramatical, aí você vai, puxa, coisa maravilhosa, né? Ele fala, eu fica assim, eu fica fora de mim, quer dizer, é o eu dentro dele, eu fica assim, eu dentro de mim fica assim, eu dentro de mim, eu fica fora de mim, esse eu fica fora de mim, que é o verdadeiro eu, e que a gente muitas vezes esconde, né? E eu já não escondo, eu já vou contando tudo e é por aí. Muito bem. Falando desse próprio jornalismo que o senhor está falando, o senhor fala com tanta verdade, com tanta Moraes, com tanta aula, com tanta áurea que o senhor fala de 60 anos aí que está na comunicação. Obviamente que já deve ter acontecido alguns desfechos não tão bem positivos como o senhor imaginava. O senhor é uma referência, o senhor é uma referência no jornalismo, e eu gostaria que o senhor falasse sobre essa geração de 60 anos, de 20, de 30, de 40 anos que está na comunicação, e essa nova geração de comunicação que está vindo aí, que vai substituir o senhor, que está substituindo o senhor, que o senhor está inspirando essas pessoas. Como que o senhor vê? O que está faltando? Ou essa geração está um pouco melhor? Ou aquela do passado era melhor? Mas, claro, cuidando aqui os comparativos, o que o senhor está vendo aí, do que está vindo aí do jornalismo? A gente percebe que está vindo bons profissionais da nova geração, bons profissionais estão vindo aí. O que diferencia é a questão, por exemplo, o seguinte, do dom que a pessoa tem. Por isso que eu disse que se eu não fosse jornalista, comunicador, por que falar de comunicador? Se eu não fosse comunicador, eu seria pescador. Porque profissionalmente, a única coisa que você fazer é comunicação. Hoje a coisa, por exemplo, você vai fazer a faculdade, muitas vezes você vai fazer a faculdade por fazer a faculdade, por querer uma profissão, por querer o mais fácil ainda. Então hoje tem essa questão. Agora, recentemente, isso aqui é polêmico. Recentemente houve um posicionamento aí em relação à falta de capacidade de alguns médicos aí que não passaram porque não acertaram as provas, aquele negócio todo. Por quê? Porque eles estão querendo exercer a profissão de médico. Não existe em alguns o dom de ser médico, o dom de salvar vidas, de curar pessoas. Não, eu vou para onde, hein? Por aqui. Então, isso é que muda um pouco a figura. A gente tinha... E aí, uma outra questão tecnológica é o seguinte: hoje, você vai no médico e tal, isso a prática é verdadeira e tal, e ele faz algumas perguntas e tal, te pede lá exame para você fazer, que você vai fazer o exame. Aí vai para o sistema lá do exame do computador. Praticamente, você tinha um médico que ficava 40 minutos fazendo análise, abrindo o teu olho, olhando dentro do olho, abrindo o ouvido, a língua, tal, e uma série de coisas. E existe aí, eu não sou médico, mas eu tenho informação de que, através dos olhos, você pode identificar 70 doenças. Através dos olhos, você pode identificar 70 doenças. E isso é aquela coisa da prática. Eu fui uma vez no médico, ele fez um exame vascular, e nesse exame ele consulta. Isso aqui, vou te dar um medicamento aqui para você tomar e vou pedir esses exames para você fazer esses exames e tal. Então, ele me deu os remédios, eu fui já tomando os remédios. O exame, cara, veio negativo daquilo que ele havia prescrito, diagnosticado, né? Eu falei, não, mas peraí, você vai fazer outro exame, então. E continua tomando remédio. Eu continuei tomando remédio e fiz outro exame. O segundo exame deu positivo. Significa dizer o seguinte: o conhecimento desse médico, aquela coisa de fazer, analisar, de fazer uma investigação visual sobre o seu estado de saúde, tá? Que tipo de doença você tinha, e ele identificar que você tinha uma doença que o sistema moderno não identificou. E só no segundo exame foi identificado. Significa que, se eu tivesse apenas pelo exame, tinha descartado a doença, e eu, quem sabe, tivesse morrido. Era uma evolução trombótica. Puxa vida, podia ter morrido, mas o médico era o cara médico. E ele, na consciência dele, falou, não, você vai que é isso ali. E foi.
E você traz isso para o campo nosso hoje, mas vai ser também assim, né? Muitos jornalistas que eles estão jornalistas, não são jornalistas. Então, isso é que pode dificultar um pouquinho essa trajetória em relação ao que nós tivemos esse passado. Um exemplo assim bem prático disso. No rádio, nós tivemos comunicadores no rádio que nós não temos mais hoje. E vou dizer uma coisa para você, não vai ter amanhã, vai ser complicado. Grandes profissionais que ficaram na história do rádio. Puxa, por que eu lembro disso? E por que todos vão lembrar disso, todas as pessoas da época contemporânea, as pessoas vão lembrar disso? O repórteresso, que foi a coisa mais louca, que anunciou a Segunda Guerra Mundial, sabe? Bloco de informação noticiosa, produzido de uma forma marcante, se hoje se colocar na frequência das ondas do rádio, vai ser um maior espetáculo, vai ser um sucesso. Mas não, aquilo deslocou-se também. Locutores, eu vou lembrar do nome do cara agora, porque a memória também às vezes sabe, mas um locutor que tocava músicas internacionais e a música estava tocando e ele traduzindo para o português a música. Aí depois ele repetia a música só, cara, fora assim da casinha. No campo do jornalismo esportivo, há atores que hoje você ouve, Copa de 58, puxa vida, hoje está diferente. Vou lembrar aqui de um grande profissional, Luciano do Vale, que morreu há pouco tempo, Luciano do Vale. O vôlei brasileiro é o que é hoje por causa do Luciano do Vale, que na época era chamado Luciano do Vôlei. Esse cara colocou na televisão brasileira jogo de sinuca, cara. Jogo de sinuca, essa coisa monótona, aquilo é um sucesso. O Brasil inteiro via, falava naquilo. A forma como se praticava a ação jornalística, né? O campo esportivo, comentaristas que nós tínhamos, e que se fosse comparar com o que nós temos hoje, puxa vida, regrediu. Hoje a gente convida um ex-jogador de futebol para ser comentarista. Puxa vida, radialista, que tem na sua especialidade o comentário. Não é jogador, não tem nada contra o ex-jogador. Se o ex-jogador tivesse esse dom, o jornalismo é diferente, mas não tem. Você vai ver assim em geral, não tem. E isso é o que me preocupa em relação ao que está por vir. O rádio, tinha aqui anotado, o senhor me disse, o amigo dizia para mim que o rádio é uma das paixões do senhor, né? O seu pai, a história do rádio e tal. O rádio está passando por um momento de transformação. Hoje as pessoas querem consumir esse conteúdo que nós estamos fazendo, depois vai ter cortes, depois vai ter diversas plataformas que nós vamos usar esse conteúdo que nós estamos produzindo hoje. O rádio, o que o senhor enxerga do rádio? O rádio que fica lá dando a hora certa, lendo horóscopo e anunciando música. Como que o senhor enxerga isso? Obviamente respeitando o radialista, né? Sim, justamente porque nesse caminho evolutivo, eu até brinco, gramaticalmente errado, a gente evoluiu para trás, sempre evoluiu para trás. Por quê? Porque nós estamos fazendo aquilo que esses comunicadores, da forma como faziam, e vamos aperfeiçoar isso. Dentro desse processo de evolução, vamos evoluir no processo de aperfeiçoamento, mas não a essência quebrar a essência. E hoje é isso que você falou. Horas, vamos dar aqui a hora. Tem uma coisa que se usa no rádio hoje, e quando eu usava, eu falei, poxa, mas não é assim. Colmeia, ou qualquer emissora informa a hora certa. Não, vou informar a hora errada. Poxa vida, vamos combinar. Eu nunca, me permite uma parte, eu nunca tinha feito essa avaliação que o senhor acabou de fazer aí. Eu faço, cara. Puxa vida. Muito obrigado pelo insight, homem. Pelo amor de Deus, é verdade. Vai informar. Vou informar. Olha, aqui, emissora e tal, informa a hora. 7 minutos para o meio-dia. Estou informando a hora. E a hora. Então, vou informar a hora errada. Não é assim. E a gente usa muito isso, esse cenário. Então, aí informa a hora. Aí toca um bloco de música, Eu tinha um programa, eu tinha um programa na Colmeia chamado Balançando o Bangalô. Primeira coisa, o nome do programa, Balançando o Bangalô. Porque tem muito show da manhã, show da tarde, show da noite, diferentes. Aí tinha gente que não sabia o que é bangalô. Já vai abrindo um pouquinho o leque para poder
Bangalô, a gente pensava que era algo até pornográfico. Tá? Bangalô é uma casinha e tal, cheio de carinha, que era tudo balançando o Bangalô. Era o nome. Eu abri aquele programa com uma crônica. Uma crônica sobre várias coisas. Os temas eram variados. Sobre aí, o comportamento da pessoa, a fé da pessoa, a autoestima da pessoa. Uma crônica. Forma poética, aquela crônica com fundo musical. Cara, aquilo engata alguma coisa. Eu tinha muitos amigos médicos, advogados, dizendo o seguinte, cara, eu perco a hora que eu preciso ouvir tua crônica lá e eu chego na frente do escritório e fico ouvindo até terminar algo diferente. Eu muitas vezes abria aquele programa, rádio AM, eu escolhia fazer a pesquisa, escolhia tal. Trazia um Pink Floyd para abrir um programa. É sertanejo universitário, que é a onda? Não. Então vai ouvir o sertanejo, vai ouvir também daqui a pouco, ouve aqui, mas vai ouvir isso também. Abria com Pink Floyd e tal. Aí tocava uma música caipira, sertanejo, raiz, aí tocava música popular brasileira, e essa e outra. E trazendo conversas, falas, notícias, e discutir um pouquinho aquela notícia, questionar um pouquinho aquela notícia, aquela informação, e mais música, um repórter na rua, trazendo um fato novo e tal. Então isso, você não tem mais isso. Hoje eu anuncio a hora certa, a hora certa, e um pacote de 3 músicas, mas você tocar uma música bonita, conversar sobre aquela música, para você abrir a cabeça de quem ouviu aquela música, o que aquela música quis dizer, o que aquela música está falando, qual foi o propósito daquela música. Mas não, hoje não se faz isso. É o que você falou. O trem descarrilou. Vão ficar maluco comigo. O trem descarrilou, mas descarrilou, porque a gente deixou de fazer o que deveria ser feito. Não vou lembrar que seja necessário, mas o que deveria ser feito para ser bem feito, simples. Vamos lá. O senhor trabalhou na rádio. Que hora que o senhor trabalhava no rádio? Vamos voltar lá o tempo lá atrás. Vamos fazer uma analogia lá de trás. Que hora que o senhor chegava na rádio? Bom, aí teve ainda uma variante e tal. Eu comecei a programas de interação, programa musical, diversos, às 10 horas da noite até a meia-noite. Das 10 à meia-noite. Legal. Então o senhor começava 10 horas da noite, das 22 até as 0 hora, era o programa que o senhor apresentava, é isso? Um dos primeiros programas. O primeiro. Tá. Agora vamos voltar. Que hora que o senhor chegava na rádio para apresentar o programa? Por 1h30 já estava na rádio, porque aí... Que hora que o senhor chegava? O senhor chegava? Às 20h30, para começar às 10. Aí é onde eu quero chegar no ponto. Vou lhe chamar de professor. O senhor tem pacífico para chamar de professor, porque é verdade. É um professor da comunicação. Ô, louco. De verdade, de coração. O senhor é um professor. Aí que tá, o senhor chegava 8h30 da noite para entrar no ar 10 horas da noite, certo? Sim. O que o senhor ficava fazendo das 8h30 às 10 horas da noite? Aí, pesquisando, por exemplo, a área musical, as músicas que seriam tocadas, noticiários, as informações mais recentes, informações atualizadas. Um negócio interessante também é você sentir a energia do ambiente que você vai trabalhar. Mas no fundo funciona assim. Você chega com tempo hábil para pensar, para projetar. Não chega em cima da hora para fazer, porque aí a coisa vai embaralhar e tal. E assim, ainda em relação, por exemplo, em relação a nomes de programa, eu tinha um programa também que era um amigo, que era médico, e o nome dele era Vinícius. Aí criava o nome do programa. Aí tem o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes, esse cara aqui marcou a história artística brasileira no mundo. Aí eu coloquei o nome do programa de Vinícius de Moraes. Olha, foi extremamente criativo. Vinícius de Moraes. Não é Vinícius de Moraes, é Moraes para fazer aquele programa. E também tinha essa outra, ele era aberto também, então a gente fazia, era uma parafernália de notícia, de informação, envolvendo tudo, e a gente fazia também programa. Só para lembrar, por exemplo, de nomes que a gente busca para poder não ficar na mesmice. E de novo, aquela questão do show da manhã, show da tarde. Minha filha trouxe um copo d'água aqui.
Ser diferente dos iguais, é isso que o senhor está dizendo, né? Ser diferente dos iguais. Exato. Para você poder dar uma opção, no mínimo. Tá, para nós alinhar o raciocínio aqui junto com o senhor, o que nós queremos provocar reflexão para quem vai ver esse conteúdo depois. Então, o senhor chegava às 8h30, o professor chegava às 8h30, o professor entrar no ar 10 horas da noite, ok? Certo? O professor ficava fazendo estudando que música que ia fazer, o que ia falar, sentindo o ambiente do que ia falar, se era dia do radialista, se era dia de não sei, ia criar. O que o professor estava fazendo? Estava produzindo conteúdo, certo? Exato. Qual é a realidade hoje que eu vejo? Posso estar enganado. O radialista, o comunicador que vai pro rádio, ele chega 5 minutos antes, liga o microfone da hora certa, que o senhor falou, e aí abre lá no próprio sistema, lá já tem o dia de hoje, não sei o que, facilitando a vida do radialista, mas ele não está produzindo nada. Estou errado? Não, é isso. E isso conversa com o que a gente falou em tópicos dessa conversa nossa. E assim, a gente fala, por exemplo, da fake news. Eu vou reproduzir uma fake news por quê? Porque eu não pesquisei se aquilo é verdade ou mentira. Coloca no ar. Não é assim, você tem que saber se aquilo é verdadeiro, saber se aquilo é mentiroso, quando aquilo aconteceu, porque pode não corresponder de novo à verdade, por isso que é fake news. Então, essa coisa do trabalho facilitado, né? Eu diria que o trabalho facilitado ele vai terminar atrofiando, né? Você não exercita, ele está facilitado, então você não exercita, ele vai atrofiar. Então a gente tem isso muito. E aí envolve assim, muita coisa também. Envolve, claro que, poxa vida, os donos de concessões e tal, de novo volta aquela questão mercantilista que tem que faturar e assim por diante. Eu tenho uma equipe com 5, vai produzir para Dedéu, mas vai gastar para Dedéu, e para o faturar para Dedéu não pode ter 5. Tá? Então esse conceito ele é muito, muito, muito complicado. Eu, de novo, por exemplo, eu fiz futebol, quando a gente tinha 2 equipes no departamento de futebol, no departamento esportivo, 2 narradores, 2 comentaristas, 4 repórteres. Né? Então, assim, não, hoje você tem um... Hoje é tubo. Tubo. Hoje é tubo. Tubão. Então, por isso que a coisa caiu tanto, que a coisa... O rádio brasileiro, hoje você destaca... Eu vou destacar aqui, o rádio brasileiro hoje, você acompanha e vê um trabalho extremamente profissional, mas olha, coisa, show mesmo. Rádio Itatiaia de Belo Horizonte e Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Né? Cara, profissional mesmo, coisa de alto, daquele nível que sempre foi de profissionalismo. Hoje vamos para o YouTube, a gente muda o estilo, muda o jeito e tal. Tem coisa que é legal, mas ela termina cansando. Por exemplo, assim, para ser bem prático em relação, existe o modismo. O que é modismo? O modismo é aquilo que passa. O que é arte? A arte é aquilo que fica. A arte é aquilo que se perpetua. A arte é aquilo que é inesquecível. Por isso que a gente fala até hoje. Eu não conheci o Beethoven. Pensa na arte que o cara fazia, que eu conheço o Beethoven. Pintura. Van Gogh. Eu não conheci o Van. Eu não sei quem era o Van. Nunca fiz uma pescaria junto. Eu conheço o Van Gogh. Musicalidade. Vou colocar o Elvis Presley, por exemplo, porque gosta do cheiro. Os Beatles gostam lá do cheiro. Você vai e caminha por aí, aqui, trazendo para o Brasil, tem uma Dutra, aí para um tipo Nelson Gonçalves, Roberto Carlos, tá aí. E assim você vai citando gente que permaneceu. Daqui uns dias eu não vou lembrar dos caras que estão fazendo sucesso hoje. Por quê? Porque é moda, é o modismo. A arte vai permanecer sempre. O modismo vai passar sempre. Tivemos aqui o movimento baiano lá, o Axé, acho que era um movimento. Eu não sei quem eram os caras mais. Não lembro, sei que fizeram um baita de um sucesso. Não lembro mais. Por quê? Era moda, era o modismo.
Eu usava calça boca de sino, aquele negócio todo. Hoje eu não vou usar o treino, que é moda. Mas o paletó, você usa paletó, usa gravata. E assim por... Então, esse tipo de não é de separação, mas é de distinção, tem que ser colocado, entendeu? Tem que ser perpetuado. A gente não pode esquecer disso, a gente não pode deletar isso. E pronto. Professor, com essa experiência que o senhor tem aí, ó, eu vou fazer 2 perguntas para o senhor. Explica porque essa juventude que está chegando aí, não sei se vai saber, né? Às vezes hoje com chat GPT, com tudo, vai lá e acha e vão saber. Mas eu gostaria que o senhor explicasse com o seu ponto de vista, para as pessoas entenderem o que é o tubo que nós falamos aqui, o pessoal talvez vai ficar na dúvida o que é o tubo. Exatamente. E vou pedir para o professor também me dar o pessoal do rádio agora. Imagine o cara lá do rádio, da rádio comunitária. Imagine o cara do rádio agora vendo esse conteúdo e o que ele pode fazer para voltar a ser o rádio de verdade, a emoção, fazer as pessoas escutar o rádio, escutar, não ouvinte, é escutar, prestar atenção, que nem o senhor falou. O professor falou, né? Colocou lá de escrever a crônica, de tocar as pessoas. Fala aí, professor. Bom, aqui para dizer o seguinte, você tocou num ponto, e isso é fundamental no jornalismo, na comunicação. A gente falou do fazer tubo. O que é tubo? Alguém vai perguntar lá, o que é tubo, na verdade? O tubo é você fazer uma transmissão, por isso eu vou fazer uma transmissão do Jogo do Brasil, da Copa do Mundo, a próxima Copa do Mundo, sentado aqui nessa sala com uma televisão na minha frente e eu transmiti através da televisão. Eu transmiti o jogo através da televisão. O que eu vejo na televisão é o que eu vou falar aqui no caneco, no rádio, passa essa transferência e tal. Transmitindo o que a gente chamava de off-tube. Então é o tubo. Posso pedir uma coisa para o professor? Sim. Narra agora aí para nós o gol do Neymar na Copa do Mundo aí para nós. Agora, vamos fazer isso. São 48 minutos do segundo tempo. Brasil em campo, 0-0 o placar do jogo. Placar teimoso. Menino preguiçoso vai escrever o placar. É 0 Brasil, é 0 Inglaterra. Mas o Brasil cresce, aparece, vai para o campo de ataque. Bola vai para a linha de fundo. Vai tentar o cruzamento na boca do gol. Cruzou na boca do gol. Pintou o Neymar no peito, na grama, no peito, no chão. Pé direito, bateu e é gol. Gol de Neymar. Abriu o placar na Copa do Mundo. Mais ou menos por aí. Eu também costumo dizer que não. Eu sou assim, eu tenho dificuldade para narrar um gol dessa forma, assim, porque eu não estou vendo o jogo. Eu tenho mais facilidade, eu vendo o jogo porque eu estou transmitindo aquilo, né? Aqui eu estou, digamos, criando alguma coisa, ali eu estou transmitindo a criação, né? Então, é mais ou menos por aí. Bom, a questão do off-tube é isso, e tem a questão que você falou, para quem está assistindo a gente, vendo a gente, o que pode se mudar para que as pessoas teriam que fazer, ter essa dedicação. Não, porque antes da dedicação é o seguinte, ter esta visão de possibilidades. E aí ter dedicação para te desenvolver na prática essa teoria de como é que eu poderia fazer um programa que chamasse assim a atenção. Poxa vida, mas é tudo igual, então eu vou fazer diferente. É tudo igual, vou fazer diferente. Alguém vai ouvir, vai encostar e tal. E outra coisa, não caminhar apenas por uma via. Isso eu estou falando em termos de produção. Não caminhar apenas por uma via. Existem muitas vias, muitos atalhos, muitas rodovias. Você transitar por todas, fundamental. Eu quero dizer isso, por exemplo, num campo artístico. Eu falei do meu programa, esse programa Balançando Bandeira à tarde, eu abri um programa à tarde numa rádio AM, eu sertanejo abri com um Pink Floyd. Você tá louco, cara? Pink Floyd é uma arte. É aquilo que eu estava dizendo, não é moda, é arte. Quem não gosta, talvez porque nunca tem ouvido. Como é que vai gostar de algo, de um prato que nunca comeu? Você mostra aquilo. Poxa, aquilo é tão bonito. E olha, praticamente, muito mais gente vai gostar do que desgostar daquilo. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Porque eu pesquisei, não peguei qualquer música do Pink Floyd, peguei uma música impactante do Pink Floyd. Que me tocava tanta gente, que vai tocar mais gente. Aí, tem um cara que, como o cara sabia do roteiro do programa,
Sabe, veio o Pink Floyd agora, mas olha, daqui a pouco vem uma sertaneja caipira, hein? Espera aí pra ver. Daqui a pouco vem um sertanejo caipira, bem escolhido, pesquisado, que vai tocar. Quem ouvir aqui não vai gostar. Tem como desgostar? Não é possível. Digamos assim, entre 10, 9 vão gostar. Uma, de repente, não vai gostar por alguma razão. Então, mas você já pegou um outro, o Rio Grande do Sul, música gaúcha. Tem uma montoeira de música gaúcha. Mas tem umas modas gaúchas que, sabe, eles não tem como você ouvir e não gostar. Você tá um cara aqui que até muitos gaúchos não conhecem o cara. Isso é que eu fico louco. Muitos gaúchos não conhecem o cara. Miro Saldanha, um poeta gigantesco, extraordinário, fantástico. E tem muito gaúcho que não conhecia o cara. Miro Saldanha, ele tem uma música que chama-se Pilares, que não é uma música, é uma aula, é uma lição de vida, de existência humana. Puxa vida, muitos gaúchos que eu não conhecia por quê? Por causa da mídia. E aí vai mostrar o outro. Eu sei que o outro é bom, que faz sucesso, também trabalha no modismo, mas aquele cara trabalha numa coisa que fica tatuada. Você não vai esquecer mais. Você toca a música lá do Rio Grande, coisa bonita, tem uma música, eu acho que é Pedro Elvis, uma música. Estou citando aqui porque alguém vai pesquisar para ver que coisa maravilhosa. A música que eu falei do Miro Saldanha chama-se Pilares. Como essa música, para você ver que coisa, que aula, que lição que é essa música. Tem uma outra que é o Pedro Lopes, que é uma música que ele fala de um gaúcho que largou para ir para a cidade. E, cara, ele se perdeu naquela cidade e virou catador de papel nas ruas. A música conta aquela história. E é uma história verdadeira que aconteceu com muitas pessoas, com muita gente. E olha, e assim vai. Então você coloca uma música, Pink Floyd, puxa vida, Falcão, a música caipira, coloca aí o Miro Saldanha, você vai para o Nordeste do Brasil, você pega uma música Suba de Cidade, vai para Bahia, você pega Xangai, você pega esses caras, tem falado no Rio, o Caetano, você faz esse tipo, vai para Minas, vai para Goiás, vai para o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, um Zeca Pagodinho, que é engraçado, eu acho o mais pago dos top que tem ali, o cara com uma música engraçada, com música balanço legal e tal. Então você roda o Brasil todinho, roda o mundo mostrando músicas. Eu abria algumas vezes reproduzi uma música de um violonista iraniano que mora na Espanha. Isso envolve que o Santos chegar às 8h30, a pesquisar as coisas todas lá. O iraniano, não vou lembrar o nome do cara que é iraniano, mas o que o cara faz no violão, não tem voz, é violão. Mas é aquilo que encanta, que você fica ouvindo, falando, não pode dizer, olha, se eu tiver 300 faculdades de violonista, eu não vou fazer isso que o cara está fazendo. É bonito demais da conta, é bem tocar demais da conta, é um ritmo totalmente diferente do que a gente vê, mas é um ritmo fantástico, bonito, e assim vai. Um cantor turco que morreu num acidente, jovem turco que morreu num acidente, também não vou lembrar o nome, mas se você... Cantor turco, vai pensar, um cantor turco que morreu num acidente, dentro de um show beneficente, vai descobrir um cara lá. O nome está aqui na minha mente, mas não vai surgir agora. Jovem, tal. Talento, é turco, mas é bom. Então, é por aí o caminho mesmo. Professor Moraes, agora nós já estamos mais de 1h30. Não, é verdade. Tá rendendo, graças a Deus, e agradeço ao professor aí por estar nos dando uma aula aí, professor Moraes. Deixa eu falar o seguinte, agora vamos lá. Vamos fazer aqui o bate-pronto, vamos combinar aqui para o nosso encerramento. Vamos fazer um bate-pronto aqui, tá, professor? Seguinte, o que vinha na tua cabeça, o senhor fala. Eu vou fazer umas perguntas para o senhor, o que vinha o senhor fala. Tá? Bate pronto. Vamos lá. A primeira, comunicação é talento ou disciplina, professor? Talento. Ego ou preguiça? Ego. Mais fácil ou mais superficial a comunicação de hoje? Eu acho que mais superficial. Na comunicação de hoje, tempo ou posicionamento? Eu acho que tempo. Dentro da comunicação e no jornalismo, obviamente, poder ou responsabilidade? Responsabilidade sempre. Dentro do jornalismo e dentro da comunicação também. Coragem ou preparo? Aí são os dois. Falando da comunicação também, dentro do jornalismo também. Vale a pena a comunicação? Vale. Se o senhor estivesse hoje começando na comunicação, o senhor entraria? Entraria, sim. Opa,
Acho que com mais força ainda. Qual foi o seu erro na comunicação? Cara, eu devo ter errado, mas eu não vou ter lembrança, não. Qual foi a sua maior vitória dentro da comunicação? Fazer uma Copa do Mundo, narrar uma Copa do Mundo. Que ano que foi? Fala um pouco mais dessa Copa do Mundo aí pra nós. 1986, no México, foi um evento que ficou marcado na minha memória, no meu coração, um grandioso evento, assim, uma experiência que faltam palavras para descrever a grandeza de tudo que eu vivi no México, da Copa do Mundo, do convívio com grandes profissionais, os maiores profissionais da comunicação esportiva do Brasil, uma convivência assim, muito de empatia, muito humana, sem conflito, sem concorrência, uma coisa irmanada, foi extraordinário. E os jogos, né, de Copa do Mundo, quer dizer, os que estão na Copa do Mundo são os melhores do mundo dentro dos seus países, né? E essa competição, que é uma competição grandiosa, a Copa do Mundo era mais atrativa do que uma Olimpíada, que é maior do que uma Copa do Mundo. Então foi sensacional. Qual o seu conselho para aquele comunicador que está querendo entrar na comunicação agora? Bom, envolve o seguinte: seja honesto, pegue aí como base. Não está lá no roteiro da formação, seja honesto, correto mesmo. Tá? E aí você seja dedicado. Quando eu falo ser honesto, correto, estou colocando a imparcialidade. Seja imparcial, seja equilibrado. E seja combativo. Não se amedronte, não. Fale o que precisa ser dito. Não fale o que é conveniente. Isso é fundamental para ser alguém respeitado. Qual é o maior valor do jornalismo para mim? O maior valor é a credibilidade. Olha, o cara, Moraes, o Negão, acabou de dar uma notícia ali, que é o seguinte, hein? E para papai, o outro vai passar para o outro, falando, isso aqui, ó, não precisa nem checar. Isso é fundamental. Professor, ganha dinheiro com a comunicação? Não. Ó, assim, se ganha dinheiro em tudo, mas aí depende de quê? Qual é a forma de ganhar esse dinheiro? Assim, honestamente falando, existe maneira de ganhar bom dinheiro, de ganhar bem, e super bem, e ganhar pouco. Isso. Eu estou falando de maneiras corretas. Existem maneiras incorretas de se ganhar muito. Isso aí é em tudo, né? Aí extrapola o campo específico da comunicação. Tem orgulho da comunicação? Tenho orgulho, sim. Tenho orgulho de muitos comunicadores, orgulho de muitos companheiros. Tenho imenso orgulho, sim. Criou a família com a comunicação? Como é que é a tua família? Como é que foi? Os filhos? Me fala um pouco da tua história. O professor Edson Moraes. Fala um pouco. Graças a Deus. Criei meus filhos. Tenho uma filha, estou inclusive aqui no apartamento dela. Tenho uma filha, tenho um filho. Tenho 3 netos hoje. Meu filho muito bem. Minha filha fez direito, não exerce a profissão, casada com um dentista. E 3 netos lindos, maravilhosos, e consegui, eu consegui ter, falo de pescaria, consegui comprar uma lanchazinha para fazer minha pescaria, né? Eu andava de bicicleta na roça. Puxa vida, hoje eu tenho carro, tenho lancha para pescar, tenho uma casa minha, onde moro, já paguei aluguel, já morei em kitnet, já morei em casinha de sapé, em casa de tábuas, São Martinho, tenho uma casa de alvenaria. Então, na verdade, assim, eu avancei, fui catapultado, avancei, caminhando. Eu sempre fui avante, né? Nunca retrocedi, já o sucesso, você nunca retrocedeu. Tantos que subiram e caíram, né? Eu não tenho alcançado altitudes, mas eu também subi. A partir do princípio que eu tinha uma bicicleta, e aquilo, quando eu tive a primeira bicicleta, foi o maior evento da minha vida. Tenho uma lancha para navegar, pescar, para fazer natureza. Tenho muitos amigos. Eu diria que eu tenho mais pessoas que gostam de mim do que as que desgostam, né? Então, isso é
sucesso. Me fala da tua profissão hoje, tá na TV, tá na Tarobá, como é que é o dia a dia lá? Conta um pouco pro pessoal, onde que encontra para assistir o telejornal que o senhor apresenta aí, professor? Eu estou na Tarobá há 47 anos. Há 47 anos. Veja só, que ajudou eu a construir isso que eu falei, da minha casa, do meu carro, da minha lancha, dos meus filhos, dos meus netos. Foi Tarobá, os Colmeia, Tarobá, que ajudaram eu a construir isso, a fazer isso, a alcançar isso. Que eu tenho que ter por esses dois veículos. Gratidão inabalável, gratidão eterna, sempre, sempre. Evidentemente que aí envolve outra coisa que a gente conversou quando você pediu sobre o conselho, estão iniciando os que querem, os que desejam, de ser correto, de ser honesto, sabe, ser uma pessoa branca, uma pessoa de caráter, princípio básico de tudo. O que faz com que eu esteja há 47 anos na Tarobá, há mais de 50 na Rádio Colmeia, foi essa coisa de ser uma pessoa correta. É um desafio. E ter comportamento não é capachismo, sabe? Não é capachismo. Eu trabalho numa empresa, poxa vida, essa empresa é a empresa que eu trabalho, cara. Ela é minha, essa empresa que eu trabalho é minha. E eu não sou dono dela, se for mandado embora, saio amanhã sem problema nenhum e tal, mas ela é minha empresa. É a empresa que eu trabalho. Então, eu estou saindo no corredor, tem uma sala vazia, com uma luz acesa, eu chego lá, apago a luz. Não é capachismo, cara. Querer que a minha empresa assuma que eu vou subir junto com ela. Eu quero que ela avance, que eu vou avançar com ela. E assim por diante. Então, a Tarobá e Colmeia são isso na minha vida e representam isso na minha vida. É a minha segunda casa. É a minha segunda casa. Tem outro conceito que é meu patrão. Quando patrão, essa palavra patrão, ela tem uma proximidade com uma palavra pai. Papai. O pai é o cara que me criou e que colocava comida na mesa. O meu patrão é o cara que proporciona eu levar também comida na mesa. Então, como se fosse um pai. E outra, tem pai que não presta, assim como tem patrão que não presta. E no caso específico, se o meu patrão não prestar, eu vou sair da empresa com a maior normalidade possível. Sair da empresa, procurar um patrão que preste. Ou não vou trabalhar numa empresa que eu não gosto do patrão. Eu quero que o patrão quebre, que eu quero que o patrão... Não, peraí, né? Então, essa conduta aí que eu acho não. Eu acho é que pode não ser. Tenho certeza, é a conduta correta que o ser humano tem que ter. Professor, a gente fica muito agradecido aí pela tua disponibilidade, o teu tempo. A gente ficou muito... Realmente o senhor deu uma aula aqui para nós, tá, professor? Eu não tô aqui falando da boca para fora, saiba que o que eu estou falando é do fundo do meu coração. Eu tenho certeza que vai agregar muito esse conteúdo na vida das pessoas, porque realmente o senhor demonstrou isso, e eu fico sinceramente feliz. Eu trabalho na comunicação há mais de 25 anos, de ver que ainda tem jeito a comunicação, que ainda tem pessoas que têm esses valores. Eu acredito que a comunicação tem o poder de mudar a vida das pessoas. Eu não era esse cara que está aqui falando com o senhor, tá, professor? Eu era uma pessoa a qual eu tinha medo e vergonha, não era medo, eu tinha vergonha de conversar, de cumprimentar alguém. Eu devo isso à comunicação, e hoje eu tenho a oportunidade de falar com o professor Edson Moraes. Eu de verdade estou muito feliz, espero de verdade que esse conteúdo aqui ajude outras pessoas. Aqui nós não estamos para ter, sei lá, 1 milhão de views, não, é o conteúdo real, para que as pessoas vejam que o conteúdo ele chega nas pessoas, que leve alguma coisa, que as pessoas peguem insights. Olha, eu ouço rádio, comecei no rádio como sonoplasta, eu nunca tinha parado para pensar no que o senhor falou, professor. Vou dar a hora certa. Não, eu vou dar a hora errada. Entende como tem muita coisa que a gente, trocando experiência, eu aqui absorvi muita coisa. Olha aqui, eu vou mostrar. Olha do que eu anotei aqui, ó. Por isso, quando eu falei que o senhor era professor, porque eu anoto, eu sou aluno, eu anoto. Então, assim, tem muita coisa que a gente aprendeu, e eu sou muito grato ao professor Edson Moraes por esse momento aqui de estar gravando esse conteúdo e deixar essa história. Eu gostaria muito que o senhor
colocasse para nós aí o horário que o senhor está na Tarobá aí para o pessoal aí também acompanhar o senhor. Gratidão aí para o senhor. E o senhor deu uma aula, professor, sobre gratidão ao local de trabalho, porque nós estamos vendo um momento que as pessoas não valorizam as empresas que trabalham muitas vezes, sabe? E é muito importante, o senhor tem mais de 60 anos de comunicação e está aqui dizendo que, agradecendo 47 anos de um lugar onde o senhor levou comida para casa, conseguiu os seus objetivos, e isso fala muito mais do senhor, professor, do que o próprio canal de comunicação. Parabéns, de verdade, parabéns. Atualmente estou fazendo a segunda edição do Jornal Tarobá, a televisão bota de 4 horas, 16 horas, 16h30 até 17 horas no máximo, é a chegada para apresentar o jornal, que começa às 15 para 7, vai até 7 horas e 20, antecedendo o jornal da Band. Isso diariamente na TV Tarobá. E para dizer assim, amigo querido, foi uma satisfação enorme a gente poder conversar, a gente poder interagir sobre esses fatores que eu considero fundamentais para que a gente tenha de uma forma mais correta na nossa atividade, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, independentemente da profissão que a gente ocupa. Eu falei aqui, perguntou, se o cara for o gari, uso do mesmo comportamento, que é por aí. Então, com uma satisfação muito grande, imensa, é claro e é evidente que há discordância, eu respeite as discordâncias, dizer que é importante, que é interessante. Eu respeito aquele que não pensa como eu, mas exijo também ser respeitado dentro daquilo que eu penso, que eu penso. Essa conotação que gentilmente, carinhosamente, simpaticamente fala de eu não sou realmente um professor, mas assim, eu exalo lições que aprendi e comportamentos que são realmente comportamentos corretos. Os outros não são corretos, é apenas isso. Independentemente da dor da verdade, vai doer, mas é a verdade, que a verdade doa. Muito obrigado, um forte abraço e Deus abençoe todos nós. Até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade e gratidão, tá, professor? E sim, o senhor é professor. O cara que está 60 anos na comunicação, que o senhor acabou de falar que exala comunicação, alguém pode discordar, não discordar, mas para mim, o senhor é professor. Um grande abraço, Deus abençoe, parabéns pela família. Antes de fechar, o que é família para o senhor? Tudo, é tudo, né? Aí não tem jeito, família é tudo. Gratidão, obrigado, Deus abençoe, sucesso ao senhor, toda a família, e agora deixar o senhor almoçar. Obrigado, valeu, um abraço. Pessoal, conversamos com o professor Edson Moraes, foi muito bate-papo, muito insight, muita coisa boa. Espero que vocês tenham gostado de mais um estudo de caso aqui do nosso canal do YouTube. Vai ter corte, vai ter muita coisa, tem muito insight positivo aqui. E você que está acompanhando, e você que acompanhou esse nosso podcast aqui, essa nossa conversa aqui no nosso canal do YouTube, não esquece de se inscrever, não esquece de seguir as nossas redes sociais. Um grande abraço. Se você quer aí participar dos nossos estudos de caso aí, deixa aqui o comentário, comenta, compartilha, fala conosco aí, manda suas dúvidas, mande o conteúdo que você quer saber, que a gente vai estar colocando nos próximos episódios. Um grande abraço, Deus abençoe.